Tenho para mim que o preferido deles é o Jorge Jesus. O principal nome, assim, o mais plausível é o Jesus. Mas além do Jesus, Abel Ferreira, Carlos Ancelotti e a novidade que não foi falada ainda, José Mourinho entrou na lista de nomes avaliados. Seleção está de volta. Vai lá, João Kleber. Para. Eu fiz vocês esperarem que eu precisava ajeitar um pouco as ideias e, enfim, tratar o assunto com o cuidado e a seriedade que o tema merece. Futuro da seleção brasileira, sem enrolar, vamos lá. Vai sair dentro de uma caixinha no final do programa. Vai aparecer dentro de uma caixinha. Amanhã, a seleção completa uma semana sem técnico. E não seria muito diferente mesmo se a história que o presidente Edinaldo Rodrigues está contando for verdade. É natural ficar uma semana sem técnico. Porque demite na sexta-feira o Dorival Júnior, data na qual o próprio Rodrigo Caetano é comunicado de que ele segue no cargo e que o presidente decide demitir o Dorival. E aí o presidente, a partir desta semana, né, a partir do fim de semana e a partir da semana, começa a se reunir com o Rodrigo Caetano para tratar do assunto. Então é normal que, já que você quer trazer um treinador visando a próxima Copa, isso pode levar um tempinho mesmo. É melhor fazer isso com calma do que pegar o primeiro que aparece pela sua frente. Então eu entendo que uma semana, embora uma semana a gente tenha perdido muita coisa já de trabalho. Teve jogo do Real Madrid, como é que jogou o Vinícius Júnior, como é que jogou o Endrick, teve jogo do Barcelona ontem, a estreia do Campeonato Brasileiro, a estreia dos times na Libertadores e Sul-Americana, tudo isso é tempo de trabalho que um novo técnico poderia estar debruçado sobre ele, mapeando, estudando os próximos adversários que são. A gente não tem agora um substituto para ele. O presidente se licenciou e eles têm a esperança de fazer como foi o anúncio do Diniz, ou seja, quase ninguém sabia o nome do Diniz. E mesmo o Dorival Júnior, eles têm a esperança de manter o assunto em sigilo. Mas eu consegui apurar, e é uma fonte muito confiável, muito insuspeita, e consigo confirmar para vocês 4 nomes que estão na mesa da CBF. Os 4 nomes são os preferidos e estão sendo avaliados. Tenho para mim que o preferido deles é o Jorge Jesus. O principal nome, assim, o mais plausível é o Jesus. Mas além do Jesus, Abel Ferreira, Carlos Ancelotti e a novidade que não foi falada ainda, José Mourinho entrou na lista de nomes avaliados. Então, assim, na minha percepção, tá? O Ancelotti seria o nome dos sonhos. Mourinho que está no futebol turco. Já não é de hoje que o Ancelotti é o nome dos sonhos. Me parece também o nome mais difícil de todos esses que vem aí. Então, é a expectativa e realidade. Ancelotti é o nome dos sonhos, tem contrato com o Real Madrid até junho do ano que vem. Mas o preferido, por uma questão de praticidade, o contrato dele acaba em maio, antes do Mundial de Clubes, e ele já deu inúmeros sinais de que adoraria dirigir a seleção brasileira. Por isso que eu entendo por aquilo que eu apurei, que o Jesus seria o nome mais à mão, embora o Ancelotti seja o grande sonho. Abel Ferreira está sendo avaliado e Mourinho também. E aí a CBF avalia que, caso chegue ao consenso, esse aqui vai ser o cara, eles vão primeiro conversar com o clube, como fizeram com o São Paulo, à época do Dorival, e fizeram com o Fluminense também. Então, digamos que chega à conclusão de que tem que ser o Abel Ferreira. A CBF assegura que primeiro vai conversar com o Palmeiras. Olha, Leila, a gente quer o Abel. Como é que a gente faz? É multa? Como é que a gente... Mas isso é um detalhe, porque eu tenho certeza de que assim que eles decidirem o nome, e se o nome quiser, não tem nada que segure um treinador de deixar um clube para assumir uma seleção. Isso é o que eu apurei, meus amigos. São os 4 nomes hoje possíveis, principais. Há outros nomes debatidos? Há outros nomes. Mas esses 4 são aqueles que a CBF realmente tem na mesa, assim, no tete-a-tete, e ela vai tentar, assim que for possível, fechar um deles. E insisto, repito, Jorge Jesus é aquele que eu entendo como aquele que esteja mais forte no momento para assumir a seleção. Curioso. Curioso não, mas assim, o fato é que o Edinaldo, para a escolha de treinador da seleção, ele não é bom, né? Porque assim, tudo que ele escolheu deu errado. Ele escolheu o Ramon, ele escolheu o Diniz, ele escolheu o Dorival. Assim, ele, para escolher treinador, não é bom. Assim, a avaliação dele, não sei com quem ele avalia, você falou que ele está só com o Caetano, é muito ruim. Então, assim, qualquer nome que ele goste muito é preocupante. Já começa por aí.
Dos 4 nomes, são perfis completamente diferentes. Exatamente. Não vou avaliar o currículo de cada um para não ficar feio para um nem para outro. 3 portugueses e um italiano. Mas o principal fator desse currículo de todos é que são todos estrangeiros, né? Primeiro vem isso, depois vem todas as outras coisas. Eu sou zero pacheca, tá, gente? Não tem isso comigo, não. 2 deles vitoriosos no futebol brasileiro, né? Tem que ser avaliar treinador e tal. Eu, particularmente, juro, eu não sou pacheca, assim, tô nem aí. Mas eu acho que é um demérito muito grande para os treinadores brasileiros, cara. Eu acho que, assim, se eu sou um treinador brasileiro, não é ciúmes nem inveja. Eu acho que em qual momento a CBF deixou de... Em qual momento ela deixou, não. Que ela passou anos sem investir na formação de treinadores, sem acreditar nisso, estimulando muito o boleirão, o cara que não se prepara, que não sei o quê, nananana. No momento que vem os técnicos estrangeiros, que têm uma formação acadêmica superior à nossa, educacional, inclusive... E aí eles superam os nossos treinadores. Eles são melhores do que muitos treinadores que temos aqui, têm problemas também como os nossos, mas isso mostra como nós passamos muitos anos negligenciando a formação técnica dos treinadores do Brasil. E agora a gente vai pagar pelas nossas escolhas, pelos nossos erros, né? Você enxerga hoje, como a gente não vai formar a tempo da Copa um treinador brasileiro assim, rapidamente, você enxerga algum treinador brasileiro superior... Não, mas é até desvantagem. O Abel está aqui há 5 anos ganhando tudo. O Jesus ficou aqui 10 meses, ganhou Libertadores, ganhou Brasileiro. É até desvantagem. O que eu quero dizer não é do ponto de vista individual. Você pode achar um bom, outro ruim. Não é isso. É que nós passamos tantos anos negligenciando esse cargo, o que é ser treinador de futebol no Brasil, que hoje nós vamos pagar por isso. E nós vamos pagar por isso abrindo essa janela para um treinador estrangeiro. Eu não sou contra os treinadores estrangeiros. Eu só estou querendo levar essa reflexão sobre o que fizemos pelos nossos treinadores a ponto de hoje a gente preferir um técnico estrangeiro no comando da seleção a um técnico brasileiro. Eu acho que isso para mim, é um diagnóstico do que a gente pode fazer daqui para frente. Isso é uma coisa. Desses 4 nomes... eu tenho, assim, acho que o Abel Ferreira ele tem um diferencial em relação aos outros 3, até com o Jorge Jesus também. Ele está há muito tempo no Brasil, ele conhece muito bem a nossa cultura, ele conhece muito bem o treinador da seleção brasileira, diferentemente do que muitos acreditam. Ele não é só um treinador de bola, né? Ele é um cara que se comunica com a sociedade, ele fala com a sociedade, pensando numa Copa do Mundo. Ele não fala só para nós da imprensa, só para o torcedor, ele fala para o Brasil inteiro. Então você tem que pensar nesse cara, você tem que pensar nesse cara como um comunicador do principal patrimônio da principal seleção do mundo, que é a seleção brasileira. Não dá para a gente errar também nisso. Então, assim, são 4 bons nomes, são bons treinadores. Você pode gostar mais de um ou mais de outro, mas eu vejo, assim, muitos problemas nessa escolha e fico insegura com a tomada de decisão do Edinaldo, porque as tomadas de decisão que ele teve em relação a treinadores da seleção brasileira foram ruins. Eu queria dar uma opinião sobre isso também. Assim, primeiro, acho que você não pode ter só um nome na lista, como era o Ancelotti há pouco tempo, e eu informava que a seleção não tem plano B, só o Ancelotti. E aí, quando o Ancelotti decidiu ficar no Real Madrid, a gente se viu perdido. Quebrou. Então, você não pode ter só um nome, acerta a CBF... Só uma coisa, por que ela chegou em 4 nomes saindo do Ancelotti? Por que ela abriu o leque? Não, o Ancelotti foi antes do Dorival. Não, ele continua sendo agora. Não, agora pelas razões que eu estou te explicando. A minha leitura é essa. Você tinha antes só um alvo, Ancelotti. Aí o Ancelotti não vem e você fica Mas perdido. O Jorge Jesus não tem contrato, não é o preferido da CBF? Ele é o preferido, mas não contrataram o Jesus ainda. Mas qual que é o... Você tem que avaliar o mercado. Ah, tá. Eles você não... tem que avaliar o mercado. Pra mim, eu tinha certeza que o Jorge Jesus já tinha topado. O que me deixa triste é a avaliação de mercado sem um brasileiro. Eu também acho. Então, só passar em cima disso, eu queria dar uma opinião. Eu estou numa linha divergente da de vocês. Eu concordo que a gente tem 1000 problemas da formação de treinador e um deles é a indústria da salvação, que a gente debateu aqui. Ótimo esse termo, ótimo. O treinador brasileiro hoje está muito especializado em pegar time para salvar do rebaixamento. Isso refletiu na seleção, né? O sobrevivente. A gente refletiu isso na seleção. Aí o clube vai lá, ele fecha um contrato... Ele ganha um prêmio, fecha um contrato, o clube vai lá, paga uma multa rescisória, ele assume outro time que está em processo de salvação, o clube paga o que ele quiser, depois paga uma multa rescisória para mandá-lo embora, e ele está perdendo a característica principal do técnico, que é planejar uma temporada com começo, meio e fim. Então isso está claro para mim. O treinador brasileiro também precisa pensar muito nisso. Se dá mais ao respeito e falar, peraí, eu não sou só bombeiro, eu quero um time para começar a temporada e terminar a temporada. Mas posta a realidade à mesa... Eu vejo um mundo do futebol de seleções, inclusive, muito globalizado. Então eu vejo um argentino que dirige a seleção uruguaia, Marcelo Bielsa.
Nosso próximo adversário em casa é o Paraguai, que contratou um treinador argentino que somou mais pontos do que a gente depois da Copa América. E ele é argentino. Ah, mas o Brasil é diferente, o Brasil é penta. Beleza, eu olho para a Europa e Portugal, que tem uma geração de treinadores excelente, de tal forma que a gente debate a possibilidade de trazê-los para dirigir a seleção. E quem dirige Portugal é um espanhol, que dirigia a Bélgica anteriormente nas 2 últimas Copas do Mundo. Quem assumiu a Inglaterra foi um alemão, o grande rival da Inglaterra, a Alemanha historicamente. E um alemão dirige a Inglaterra, que já foi dirigida por um sueco, por um italiano também. Então eu acho que o mundo do futebol está muito globalizado, especialmente no futebol de seleções. Então eu opino que a CBF acerta em buscar o melhor nome. Se ele nasceu no Brasil, na China, na Itália ou em Marte, para mim, ó, tanto faz. Eu acho que tem que buscar o melhor nome. E hoje, eu acho que o melhor nome, quando eu vejo esses nomes que eu listei aqui na mesa, eu acho que os melhores nomes hoje, infelizmente, para mim, nasceram fora do Brasil. Para mim. Mas desculpa, Felipe. Eu penso o seguinte, tem que ter treinador brasileiro. Assim, jamais vou fechar uma porta para alguém que vai vir subir o sarrafo. Eu sou muito fã do Abel. Acho que o Abel cairia como uma luva para a seleção brasileira. Mas nós temos 4 nomes, nem sequer um brasileiro, e nós temos. Nós temos treinadores brasileiros. Não, eu citei 4. A CBF me disse que há outros nomes. Pode ser que entre esses nomes haja brasileiros, mas não estão entre os preferidos. Os preferidos são esses. Se não foi citado o nome, não está entre os preferidos. Então, assim, eu citei alguns nomes aqui. Eu citei o Léo Jardine, que o André Jardine, que faz um trabalho fenômeno no México. De ouro. Não. Que conhece a seleção brasileira, desde a base, conhece o que é o futebol brasileiro. Nós temos o Roger Machado, que há muitos anos atrás, quando eu dei a minha opinião sobre o conhecer da parte dele do futebol, que eu gostava muito, trabalhei com ele no Palmeiras pouco tempo, mas gostei muito do que ele fazia, ele e o staff dele, eu fui massacrado. Como é que pode você falar? A gente não pode nem ter opinião. Eu lembro disso. Apenas foi a minha opinião. Eu acho que o cara é bom. E agora o que aconteceu? Ele fez um bom trabalho no Juventude, pegou o Inter meio que capenga, e olha como é que está o Inter hoje. Nós estamos falando de um Inter hoje aí que está entre os melhores clubes do Brasil hoje, que vai brigar por títulos. E por que não esses nomes não podem ser nomes trabalhados na CBF? Por que eles não podem pensar em nomes brasileiros? Então, assim, não fechar a porta para os estrangeiros, jamais. Mas fechar a porta para o brasileiro, eu acho que tinha que ter muito mais. Nós temos que dar muito mais valor ao produto nacional. Eu quero ver alguém ser racista com o jogador brasileiro, com o Roger Machado lá do lado. Eu interpreto muito mais. Não que estão assim. É que eu defendo a ideia. Não quero defender a CBF, quero defender a ideia da gente se abrir para o mundo. Mas eu acho que tanto a Ana quanto o Felipe se abriu, defendem essa ideia também. A diferença, talvez, André, é que essa lista que está aqui, ela é reveladora de um desprestígio do profissional brasileiro. Exatamente. Porque vamos exatamente pensando dessa forma bem ampla. Na Alemanha, que tem feito últimas Copas bem claudicantes, agora está o Julio Nagelsmann, que é uma novíssima geração de treinadores alemão. Já na Espanha, você tem o Zobiales, que vinha trabalhando nas categorias de base e ascendeu à seleção principal. Na Argentina, o Scaloni, que não tem em clubes nenhum trabalho de visibilidade, no entanto, tem hoje uma seleção que ninguém aqui vai discordar, que é a melhor seleção do mundo e que é favoritíssima à conquista da próxima Copa. Então é assim, não é querer ser chauvinista, nacionalista, a ponto de dizer que tem que ter técnico brasileiro. O revelador é você ver que porque contextualizando o futebol brasileiro, olha só como nós temos uma doença mal diagnosticada. Em 2014, quando o Brasil perdeu de 7-1, a ideia foi de que nenhum técnico brasileiro com mais de 60 anos servia. O Luiz Felipe estava velho e todos aqueles daquela geração estavam velhos. Aí o Felipão foi o técnico mais velho da história do Brasileirão a bater campeão com o Palmeiras, 72 surgiu anos. Uma onda de novos técnicos, Jair Ventura, Eduardo Batista e tantos outros. E o que aconteceu? Eles foram simplesmente devorados pela máquina de moer técnico que é o futebol brasileiro. Tanto é que você chega agora e nenhum daqueles técnicos que ganharam enorme visibilidade àquela época, a maioria está trabalhando hoje Série B, na Série C.
Então, assim, aí olha para o painel. Meu ponto de vista, o Ancelotti é uma utopia que eu não entendo por que o presidente Edinaldo Rodrigues insiste em mantê-la. Olha, se tiver chance, eu insistiria, mas acho difícil. Vamos pensar, o contrato dele é até junho de 2026. Isso. Então tem que partir do princípio que ele vai virar para o Florentino Pérez, com quem ele tem uma relação não apenas profissional, mas pessoal, porque o jeito do Florentino, contam jogadores que por lá passaram, é não ficar só no profissionalismo, ele amplia essa relação, ele vai chegar para o Florentino e dizer assim, eu vou embora porque eu vou dirigir a seleção brasileira. Sabe que não foi nem o plano A, né? Assim que acaba a Copa, o primeiro nome que a CBF procura, e eu gosto, cara, eu acho que assim, o mundo precisa de utopia, foi o Guardiola. O Guardiola não quis nem conversar. Então pronto. Beleza, aí passaram pro Ancelotti, e aí... que se mostrou solícito, chegou a assinar com a CBF e preferiu ficar no Real Madrid justamente naquele período em que a CBF estava sem presidente. Então, se naquele período ele decidiu ficar, independentemente do currículo que o Carlo Ancelotti tem, que é inquestionável, eu não preciso mais... Vai ficar correndo atrás do... Entende? Olha, ele não quis... Olha o atraso que a gente sofreu aí desde o final da Copa pra cá, esperando a Ancelotti. A gente tem que... Eu acho que o presidente precisava fazer a seguinte reflexão. Eu sou presidente de uma confederação que tem 5 estrelas. Eu tentei o Carlo Ancelotti. Ele insinuou, ele demonstrou que gostaria. Obrigado, ótimo, tchau. Mas daqui a pouco o Carlo Ancelotti não quis mais. Então eu também descarto o Carlo Ancelotti. Como esse assunto ainda não temos assim algo muito palpável, né? 4 nomes na mira, eu quero pedir para a gente fechar esse assunto, se vocês se sentirem confortáveis para tal, porque na nossa função indicar treinador para a CBF... não é o nosso papel, né? Qual seria o seu preferido se você quiser indicar um? Assim? Desses aí? Não, quem você quiser. Se você pudesse escolher um, em quem você iria para dirigir a seleção? Se não fosse estrangeiro, seria o Roger Machado. Qualquer um. Nasceu na Lua, em Marte. O quem Jorge seria o seu Jesus. preferido? O Jorge Jesus seria o seu preferido. Sim. Quem seria o seu preferido, Felipe? Se quiser opinar, se não quiser... É porque, na verdade, assim, eu preciso falar. Eu também sou a favor dessa abertura de porta, né? Se o cara é muito bom realmente e vai vir ajudar a seleção brasileira, que seja italiano, português, eu não vejo problema. O meu maior problema é ter uma lista da prioridade deles e não ter nenhum brasileiro. Eu conheço o Rodrigo Caetano, é um cara super capacitado para fazer o que faz. Eu não consigo entender como não consegue passar na cabeça dele ou também do presidente desses treinadores, que nós temos bons treinadores. Porque isso aí, de fato, é moer o treinador. Poxa, não tem nenhum nome brasileiro nisso. Eu também, para ser sincero, eu iria de Abel. Eu vou te falar por que eu iria de Abel. Porque eu gosto muito do trabalho do Jorge Jesus, foi fantástico o que ele fez aqui no Brasil, mas o Abel está no Brasil. E o estar no Brasil faz toda a diferença. Ele conhece o futebol brasileiro, conhece os atletas brasileiros, sabe como é que é a torcida, como é que é o povo brasileiro. Então eu iria de Abel. E você, quer... Dos 4 eu iria no Abel, mas eu daria uma oportunidade pro Roger Machado. Eu acho que é o momento que a seleção pede... um treinador vitorioso é importante, mas eu acho que pensando nos brasileiros, eu iria no Roger Machado. Desculpa, eu também. Eu iria no Abel dos 4. E eu também iria de Roger Machado. Vamos ver se a seleção consegue ter treinador contratado já para a próxima data FIFA. Eu acho que essa questão... Essa é uma questão também. Porque a convocação é em maio, o jogo é em junho. A gente tem que ver se o Brasil consegue contratar treinador até a próxima data FIFA também. Se não, não me parece outra opção do que um funcionário da CBF fazê-lo, e o único funcionário hoje que tem é o Ramon. Que tem é o Ramon. A ver... insisto, cada dia que passa é um dia a menos para observar adversários, jogadores brasileiros pelo mundo e etc. A gente está bem atrasado. No máximo, eu gostaria muito que a CBF conseguisse resolver essa questão. Não vai resolver de hoje para amanhã, mas que na próxima semana, segunda-feira, ela anunciasse um novo treinador. Porque... eu sempre digo isso, em fevereiro... Tem que ver se a negociação chegar lá. Não, mas veja bem, não pode ser assim. Em fevereiro de 2022, o Tite disse que não continuaria na seleção brasileira. Veio dezembro de 2022 e o Brasil não conseguiu, de dezembro de 2022 até agora, março de 2025, ter um técnico definitivo na seleção brasileira. É muito tempo perdido. Então, se o presidente conseguir, e ele deveria se dar esse prazo, se o presidente falar assim, segunda-feira eu anuncio o novo técnico. Eu queria trazer um dado que eu estava conversando com um amigo meu que é treinador.
E eu perguntei para ele, você foi para Portugal e você conseguiu fazer a licença lá em Portugal? Ele, não consegui não. Porque lá são vagas limitadas e mais do que isso, eles não abrem para brasileiros. Mas aqui, o que mais tem de português que está vindo para cá fazendo licença A e licença Pro aqui no Brasil, então assim, nós temos portas fechadas lá. Mas eles têm porta aberta aqui no Brasil. É tão limitada que no momento eles estão com overbooking, eles não estão conseguindo emitir novas licenças. Então o treinador que o Botafogo quis trazer, o Nuno Matos... Vasco Matos, desculpa. Ele dirige com uma licença temporária. Como Portugal não está conseguindo vaga para emitir novas licenças, quem não consegue entrar no curso, eles dão uma licença temporária para você trabalhar por lá. Tamanha a procura pela Escola Portuguesa de Técnicos. Bom, portanto, informação dada, informação de bastidor, como eu não enganei ninguém. Nosso âncora, tem alguma preferência, nosso âncora? Eu gostaria muito de ver o Jorge Jesus nesse momento. O Ancelotti, obviamente, seria o nome ideal. Mas como eu acho que não é plausível, como vocês, acho muito difícil que ele venha. Eu não tentaria, assim, eu já te disse não uma vez. Tentar, eu acho que tentar não custa nada. Eu tentaria Guardiola, Ancelotti, ou não, já tem. Eu estou dizendo o seguinte, do Ancelotti, né? Entendendo? É o seguinte, falar uma vez, aí, duas vezes, três vezes, não. Por exemplo, o que eu faria, e tenho certeza que foi isso que fez o presidente Edinaldo Rodrigues. Tenho certeza. Pô, não é pra você treinar qualquer um, né? Tem seleção brasileira numa Copa do Mundo. A gente assinou um contrato, você iria assumir o Brasil, aí eu fui afastado, você renovou com o Real Madrid, eu estou agora com o cargo vago. Você quer conversar de novo? É o que eu faria. Se ele falar, eu topo conversar de novo, eu conversaria com ele. Agora, se ele falar, não, eu estou aqui com um contrato e tal, beleza, vamos para próximo. E aí o próximo para mim seria o Jorge Jesus, que já deu 1000 sinalizações de que está louco para vir. O contrato dele com o Al Hilal acaba em maio, dá tempo dele vir para a próxima data FIFA. Agora, quem decide isso é a CBF, boa sorte. A gente, cada dia que passa é um dia menos. Quem decide isso é a CBF, isso é uma ameaça? Seria bom disputar a próxima data FIFA já com um técnico empregado e não um tampão de novo. Que Deus dê sabedoria para eles, lá, que eles possam tomar a decisão correta e trazer de fato um treinador que... Boa, e acho também que está certa a dupla aí, Caetano e Edinaldo, em ter nomes. Esses são os nomes que hoje estão na mesa deles. Está certo, porque se um não dá, você tem que ir para o outro. Né? Você vai negociar, tá certo. Tem que conversar com os 4, saber quais seriam os planos deles para a seleção, como seria o trabalho deles. Acho que o Mourinho também toparia vir na hora, hein? Pode ser. Esse é o que mais toparia, com certeza. Ainda mais depois que pegou o nariz do treinador do Galatasaray, entortou, acho que ele quer sair de lá. Pô, que não engata um grande trabalho faz um tempo, né? Desses eu acho que o Mourinho, para mim, tá abaixo, né?